Olá, bem-vindo a Provérbios para Viver Bem, a nossa meditação no livro de Provérbios, e obrigado por estar a acompanhar-nos. Nós estamos na segunda parte do livro, a partir do capítulo 10, nós temos uma coletânea de provérbios soltos, digamos assim. Eles não estão agrupados por temas e por isso é difícil fazer a meditação numa leitura corrida. Nós estamos então a ver provérbios selecionados sobre temas específicos, porque desta forma nós poderemos cobrir o livro todo. Dá um bocadinho mais de trabalho, mas será, mais produtivo, porque nós falaremos do mesmo tema com vários versículos. Nós encontramos alguns provérbios naturalmente a falar sobre o casamento, tanto sobre aquilo que pode ser a dificuldade como a bênção do mesmo. Todos nós sabemos que, infelizmente, alguns casamentos não correm bem e outros são abençoados. E o texto de Provérbios claramente refere isto. Provérbios conhecidos, por exemplo, nos falam a respeito da dificuldade quando um dos elementos do casamento é uma pessoa de difícil convivência. Então nós encontramos Provérbios 21, verso 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbios 27, 15 e 16. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar óleo na mão. Por isso, o texto bíblico nos diz que o casamento deve ser algo que deve ser buscado e recebido do Senhor. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência de Deus. Provérbios 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E é claro, todos nós conhecemos mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. E a ideia do texto bíblico é que isto vem do Senhor. Ou seja, o companheiro ou a companheira que vai produzir um casamento abençoado é algo que vem de Deus. O casamento é um princípio bíblico importantíssimo. Trata-se de uma instituição divina original e inicial. Ou seja, por exemplo, milhares de anos antes de surgir a igreja, nós temos o casamento. Foi algo que Deus fez logo no início. Fez o homem e depois fez a mulher, e o homem e a mulher juntos tornar-se-iam companheiros. A mulher foi feita para auxiliar o homem e eles juntos vão ter uma plenitude diferente do que tinham quando estavam sozinhos. O nosso Deus, que existe numa realidade diferente da nossa, Ele sendo um Deus único, Ele existe triuno, ou seja, três pessoas em uma, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, numa relação de perfeita harmonia dentro destas três pessoas, em que há perfeito amor e sujeição de uma para com outra, não existe hierarquia ou dominação, mas existe bênção e existe o cuidado de um para o outro, de forma a que este relacionamento é totalmente perfeito. O Deus que existe desta forma também criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E por isso nos fez homens e mulheres. E por isso criou o casamento. Para que nós possamos experimentar nele esta realidade a três. O marido, a mulher e Deus. Num relacionamento que poderia se aproximar daquilo que é a verdade da Trindade. Algo lindíssimo que nós encontramos na palavra do Senhor. E por isso Deus instituiu esta relação, uma relação de bênção. Como tudo aquilo que Deus fez, o inimigo tentou prejudicar. E o casamento, evidentemente que ele tentou e conseguiu. Porque logo na entrada da tentação inicial e no primeiro pecado, nós encontramos a primeira dificuldade familiar, em que o marido não cumpriu a sua função de líder do casal, em que ele não estabeleceu a sua posição como aquele que Deus tinha colocado como cabeça, mas ele esconde-se por trás da mulher e acusa a mulher, que por sua vez sente-se numa posição que não é a sua e tenta também descartar a sua responsabilidade, e a partir daí tivemos os conflitos que temos até hoje. O Senhor Jesus falou a respeito do divórcio e ele disse: Deus não pensou assim, não foi esse o desejo de Deus, não foi esse o plano do Senhor no início. Isto só foi permitido por causa da maldade dos vossos corações. E este é um conceito claro da Bíblia. É a nossa maldade que leva a que o divórcio acabe por acontecer. O casamento, então, pode e deve ser resgatado naquilo que é a nossa relação em Cristo. Se em Jesus tudo aquilo que nós temos de errado pode ser corrigido
e no processo de santificação nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus, então os casamentos também são resgatados no Senhor. Daí o valor da palavra e da oração dentro daquilo que é um relacionamento de um casal cristão. Precisam da oração e da palavra do Senhor, ambos individualmente e como casal, para poderem crescer e se fortalecer naquilo que vem de Deus. Então este relacionamento do marido e da mulher e com a presença de Deus que os abençoa, leva-os a experimentar na sua realidade de casamento alguma coisa muito boa. O texto diz claramente no livro de Provérbios que isto é algo que vem de Deus. Portanto, é uma benevolência, é uma graça da parte do Senhor. Então isto deve nos levar a pensar naquilo que são ou aquilo que é a instituição diante de nós. Para aqueles que ainda não casaram, o princípio bíblico claro que podemos encontrar aqui é que deve-se buscar em oração. Não deve ser algo feito apenas baseado no olhar, na nossa capacidade de poder avaliar superficialmente. Deve ser algo que deve ser pedido e buscado em oração. Senhor, dá-me um companheiro, Senhor, dá-me uma companheira que venha de Ti. Deus providencia sempre o melhor. Ele conhece-nos como ninguém. E assim como Ele fez Eva para Adão e Adão para Eva, Ele terá o companheiro e a companheira certos para cada um de nós. E, portanto, antes do casamento é isso que deve ser feito. Dentro do casamento, nós devemos buscar a bênção do Senhor. A bênção do Senhor para que nós possamos ser o cônjuge que o nosso parceiro e parceira necessitam. Não para que Deus mude. A oração certa não é Senhor, muda a minha mulher para que ela possa me agradar, ou muda o meu marido para que fique como eu quero. Senhor, transforma o meu coração. Trabalha em mim para que tu possas me moldar à figura de Jesus e desta forma eu possa ser uma bênção maior e completa para a vida do meu marido, para a vida da minha esposa. Esta é a orientação correta da vida de um crente. A noção de que quando nós herdamos ou recebemos um casamento, que é um casamento abençoado, isto é algo dado por Deus e por isso deve ser respeitado e valorizado nesta medida. É Deus que vai estar a fazer esta cola ou esta união e é Ele que nós devemos expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que é positivo e bom dentro deste relacionamento. Quando compreendemos que é a graça de Deus que nos permite ter este tipo de vida, então nós temos que louvar. Nenhum de nós merece o compromisso de amor incondicional que deve existir dentro do casamento. Nenhum de nós merece. Se o recebemos é porque é a graça do Senhor. Por outro lado, cada um de nós tem que perceber que a graça necessária para viver o casamento vem dentro da relação com Deus. Este amor não é o amor romântico, apesar de que ele faz parte do casamento. Este é um amor que vem de Deus e que ultrapassa aquilo que é o romantismo ocasional, ultrapassa aquilo que é a paixão física, que tem o seu valor, mas que também é passageiro e que vai além, permitindo que o casamento seja realmente algo sólido e seguro, que seja uma rocha sobre a qual nós estamos. Sim, com paixão, que pode ser reanimada, sim, com romantismo, no qual nós trabalhamos e podemos abençoar, mas sobretudo com esta segurança daquilo que nós recebemos do Senhor e que transborda das nossas vidas para os que estão ao nosso redor e, em primeiro lugar, para aqueles que são os nossos cônjuges. Guardemos a palavra do Senhor. Aquele que acha uma esposa, aquele que acha um marido, acha o bem e alcançou a benevolência de Deus.